Olá, boa noite. Boa noite. O Link Espírito Santo desta segunda-feira, dia 22 de junho, está começando. Veja agora alguns destaques da nossa edição de hoje. Estado tem mais um recorde de mortes pelo novo coronavírus. 59 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Ministério da Saúde aponta crescimento da curva no Espírito Santo. Mesmo com a estabilização de casos em algumas cidades, a situação ainda é grave. Taxa de isolamento no final de semana é a pior desde o começo da pandemia. E governo proíbe a abertura de distribuidoras de bebidas aos sábados e domingos. Farmácias do estado aderem à campanha para denúncia de violência contra a mulher. Adolescentes são flagrados na BR-101 no sul do estado, arriscando a vida em uma brincadeira perigosa com caminhões. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta segunda-feira. O Link Espírito Santo já está no ar. O Espírito Santo bateu nesta segunda-feira mais um recorde triste no número de mortes por Covid-19. 59 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Mais uma vez, a gente recebe o Álvaro Guareschi aqui no estúdio para analisar o painel Covid de hoje. Boa noite para você, Álvaro. Ei, Fabiano, boa noite. Boa noite, Adriana. Álvaro. Boa noite, pessoal de casa. Pois é, 59 óbitos, uma marca muito triste, mais uma vez, um recorde. Uma dessas mortes, a gente coloca aqui para você agora o Valdo Lisboa, conhecido como Seu Valdo, que era massagista do Serra, foi uma das vítimas que, infelizmente, perdeu a batalha contra o novo coronavírus. Vamos avançar para dar uma olhada no panorama, para a gente ver como é que ficaram as mortes. Olha só, 59 óbitos confirmados em 24 horas, 1.387 desde o início da pandemia. Vamos seguir para o painel para saber por onde essas mortes aconteceram. Olha só, na Serra, 273 casos de mortes confirmadas, né? Em Vila Velha, 237 óbitos, em Vitória, 215, Cariacica, 212, Cachoeira de Itapemirim, 45, Viana, 38, Guarapari, 32. Essas são as 7 cidades que mais registraram óbitos. Eu quero abrir um parênteses aí, Álvaro. Eu não me lembro agora de cabeça os números da sexta-feira, mas eu me lembro que em Guarapari e em Viana o número de óbitos era bem menor. Não consigo dar uma olhada para você Você aqui, se lembra? Adriana. Com exatidão, não. Eu acho que estava em torno de 19. Eu vou até procurar saber aqui, mas eu acho. Vou dar uma checada. Mas eu acho que o número era bem menor. Pois é, mas vamos continuando. Então, quando a gente vai checando essas informações, essas são as 7 primeiras cidades que mais registraram óbitos pelo novo coronavírus. Seguindo aqui para nossas praças, olha só, em Cachoeira de Itapemirim, 45 mortes, em Linhares, 23, Colatina, 22, São Mateus, 14 óbitos confirmados desde o início da pandemia. Nessas 4 cidades, 104 óbitos. Álvaro, até agora, a gente hoje bate, infelizmente, um novo recorde, né, número de mortes aqui no estado em 24 horas. Você disse para a gente 59 mortes. O nosso último recorde era 54, se eu não me engano. 53, não é isso? Então a gente salta de 53 para 59 mortes e a gente observa como a doença tem evoluído e se expandido, né, pelo Espírito Santo, e com os dados agora que você vai trazer para a gente também do número de casos, que também é bem elevado, né? Pois é, vamos falar então agora do número de casos. Olha só, ontem eram 34.866 e a gente saltou, olha só, para 36.147 casos confirmados do novo coronavírus, 1.281 casos confirmados só nas últimas 24 horas. Seguindo para o painel, a gente analisa agora. Olha só, Vila Velha assumiu o topo do ranking, 6.054 casos confirmados, 8 a mais do que a Serra, que é o segundo município que mais registra casos confirmados, olha só, com 6.046 casos confirmados, Vitória 6.034, Cariacica 4.256, Cachoeira de Itapemirim, Colatina e Linhares, a gente vai analisar na próxima tela. Só para a gente mostrar para vocês aqui os bairros, olha só, Jardim Camburi é o bairro que aparece aqui como maior número de casos confirmados, depois Praia da Costa em Vila Velha, Itapuã em Vila Velha, Jardim da Penha em Vitória, Praia de Taparica em Vila Velha, em Vitória também na Praia do Canto, depois aparece aqui Fio Rosa e outras cidades, outros bairros que você pode conferir melhor lá na internet com detalhes, bairro por bairro. Vamos seguir?
Então, como eu disse, olha só, nossas praças, em Cachoeira de Itapemirim, 1.288 casos confirmados. Em Colatina, 1.154. Em Linhares, 1.093. E em São Mateus, 493 casos confirmados, né? Esse processo de interiorização do novo coronavírus, a gente já acompanhou umas reportagens na semana passada, falando sobre essa tendência agora de uma estabilização aqui na região metropolitana, mas de um crescimento mais acelerado agora no interior do estado de casos de coronavírus. Ainda hoje aqui no link a gente vai mostrar uma fala aí do Nésio Fernandes, o nosso secretário de Saúde, reafirmando isso, a interiorização dos casos da Covid-19. E é um discurso que não só o governo do estado está se apoiando, mas também a gente tem ouvido cientistas aqui e todos eles têm falado sobre isso, né? Até os resultados agora do inquérito sorológico vão poder, sim, com essa última etapa, mostrar ainda mais se realmente é isso que está acontecendo. E qual é o problema, né, Álvaro, para as pessoas em casa poderem entender a gravidade dos casos estarem indo para o interior? Aí são cidades, Cachoeiro, Colatina, Linhares e São Mateus, são cidades que têm hospital, são cidades que têm estrutura. Mas nós temos cidades onde os casos estão disparando, que a população não conta com uma estrutura de hospital, a população conta com uma estrutura de UPA. E até mesmo transferir esses pacientes de uma UPA para um hospital de uma cidade mais perto, esse tempo pode significar a vida de alguém. Por isso que é tão preocupante a interiorização dos casos. Exatamente, Adriana. Então, como você disse, essas cidades, a gente chama elas de capitais regionais exatamente por serem polos onde tem hospitais de referência, onde a população está mais assistida. Sim. E acontece mesmo das populações que estão em cidades na mesma região procurarem essas cidades polos em busca de tratamento. Vamos avançar? Inclusive, antes de você avançar, claro, Álvaro, inclusive a gente observa também esse mesmo movimento também em outros estados do país. Hoje eu estava dando uma olhada nos dados, né, do painel Covid do Ministério da Saúde, como isso também tem acontecido em outros estados do país. São Paulo, por exemplo, também está tendo esse processo de interiorização, né, dos casos, enfim, Rio de Janeiro também, outros lugares. Ou seja, é um processo que a gente vem acompanhando, ou seja, não só o Espírito Santo passa por isso, né, desses casos também indo para o interior, né, dos estados também. Exatamente. Fabiano, só acrescentando, como a Adriana falou desse processo de que as pessoas procuram hospitais nessas cidades, né? Depois da região metropolitana, que tem uma taxa de ocupação que não foi atualizada hoje, estou falando da última que foi divulgada, de quase 83%, a região norte do estado é a que tem a maior taxa de ocupação, 78%. E a gente sabe que na região norte existe mais essa necessidade de abertura de leitos, foi a região, na verdade, que os casos mais estão crescendo em relação ao número de leitos que estão ficando disponíveis. Vamos avançar? Álvaro, só um minutinho. Claro. Procurei a informação aqui até encontrar. Na sexta-feira, quando a gente deu o painel Covid, tinham 30 óbitos confirmados em Guarapari e hoje 32. Só para a gente ter esse dado certo. Exatamente. Vamos seguir? Vamos lá. Olha só, esse aqui é no gráfico de profissionais da saúde, 6.580 casos confirmados em profissionais da saúde, 16 óbitos até o momento. Aí sim, tivemos 2 mortes a mais. Exatamente. Até na sexta-feira, o que o painel Covid apontava pra gente eram 14 óbitos de profissionais da saúde. Como eu disse já algumas vezes, a Secretaria de Saúde não está mais falando sobre quem são essas vítimas, então a gente ainda não consegue saber quem são essas pessoas, mas quando a gente conhece e a gente recebe informações, a gente mostra para vocês como a gente fez na sexta-feira. Vamos avançar? Olha só, isolamento social. Domingo, eu lembro a você, esses dados são de ontem, domingo é o dia que mais se respeita o isolamento social. Já há, historicamente, desde que se faz essa pesquisa, essa coincidência de domingos e feriados serem os dias em que há mais o respeito ao isolamento social. No entanto, no sábado nós tivemos o pior sábado de isolamento social. Vou falar sobre ontem, olha só, 54% do estado respeitou o isolamento social, a cidade que mais respeitou foi Pancas e depois de Pancas, outras 4 cidades ficaram aí na faixa dos 70% de índice de isolamento social, que é o desejável, acima de 55% é o que pelo menos o governo espera que as cidades obedeçam. Bom Jesus do Norte aparecendo aqui como a cidade que menos respeitou o isolamento social, mais uma vez segue aparecendo aqui nessa posição. Fundão, a cidade da região metropolitana,
que mais respeitou, e na Serra, a cidade que menos respeitou. Olha só, apenas 50% do município da Serra respeitou o isolamento social num domingo, que seria o dia em que mais pessoas deveriam respeitar o isolamento social. Só para encerrar, já disse aqui, repito a vocês, não estou passando as atualizações do número de leitos disponíveis, porque essa informação não foi divulgada até o momento, mas assim que ela estiver disponível, é só você acessar lá coronavírus.es.gov.br. Uma boa semana para nós e eu volto amanhã. Obrigada, Álvaro. Até amanhã. Até amanhã. Bom, e o secretário de Saúde, Nésio Fernandes, em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, falou sobre a situação da pandemia aqui no estado. Bom, entre os assuntos, o secretário falou sobre o crescimento da curva e falta de segurança para a retomada das aulas. Durante a coletiva, o secretário disse que a abertura de mais de 600 leitos de UTI no estado foi fundamental para que o sistema de saúde não chegasse ao colapso e fez um panorama preocupante sobre a pandemia. Essa expansão de leitos realizada nos últimos 21 dias, ela então permitiu que a gente conseguisse modelar o tamanho da rede ao crescimento do Covid no nosso estado. Ao mesmo tempo que apontamos uma tendência de estabilização dos casos de Covid no município de Vitória e no município de Serra, ainda com uma curva acelerada, ainda que em menor velocidade nos municípios de Vila Velha e Cariacica, e um crescimento acelerado no interior do estado do Espírito Santo, que, volto a dizer, nós avaliamos que ele sempre acompanha um atraso, um delay de 3 semanas em relação à Grande Vitória. O secretário enfatizou que a situação está longe de ser controlada. O próprio Ministério da Saúde apontou o crescimento da curva no Espírito Santo. Nós ainda não derrotamos a pandemia e qualquer sensação de segurança, de estabilidade, deve ser combatida. Qualquer decisão de flexibilização das decisões das atividades sociais, neste momento, é prematura. A pandemia está estabelecida e em franco crescimento ainda no estado do Espírito Santo. O Ministério da Saúde acaba de anunciar que a Paraíba, né? A Paraíba e o Espírito Santo são 2 estados que mantêm uma curva grande de crescimento de casos. Nós temos um conjunto de estados que estavam aparentemente silenciosos, como o estado de Minas Gerais. E diante dessa situação, o secretário disse que a retomada das aulas só será possível com a queda do número de mortes e casos. Na avaliação preliminar feita pela CESA, este retorno não é possível no mês de julho ou enquanto não houver uma tendência consolidada de redução de pacientes graves, de óbitos e da positividade de pacientes novos. Enquanto não houver uma redução sustentada do número de casos, não é possível haver flexibilização do retorno das atividades escolares no estado do Espírito Santo e acredito que em nenhum lugar do país. Então, dependerá para o retorno das atividades escolares por final de julho ou no mês de agosto, ela vai depender muito do comportamento da pandemia nas próximas semanas e de uma queda sustentada do número de óbitos, pacientes graves e de casos novos de Covid no nosso estado. Nésio Fernandes também falou sobre o uso da hidroxicloroquina por municípios capixabas. Em Aracruz, por exemplo, o medicamento já está sendo entregue a pacientes no estágio inicial da Covid-19. Temos 4 municípios que já solicitaram o medicamento, que serão dentro do ofício circular que o Estado do Espírito Santo encaminhou para cada Secretaria Municipal de Saúde, devidamente dispensados de acordo à solicitação deles e com a disponibilidade de medicamentos enviados pelo Ministério. Reitero minha coletiva do final de semana, não existem evidências científicas que apontem que exista um desfecho diferenciado, significativo nos pacientes graves ou leves que façam uso da hidroxicloroquina. O secretário disse ainda que nesta segunda começa a última etapa do inquérito sorológico, que vai dar uma melhor dimensão dos contaminados no Espírito Santo.
A quarta fase do inquérito sorológico poderá apontar uma variação do R0, da taxa de transmissão, da velocidade como a doença tem evoluído entre um ciclo e outro. Ela irá novamente atualizar a projeção estatística do total de capixabas que já tiveram contato com o vírus e poderá permitir desenhar uma curva, né, com 4 pontos do comportamento da pandemia no estado do Espírito Santo. Já estamos preparando um novo inquérito sorológico que deve ainda iniciar durante o mês de julho para seguir acompanhando a evolução da pandemia no nosso estado. Entra em vigor amanhã a lei que prevê o desconto nas mensalidades escolares durante a pandemia do novo coronavírus. O percentual depende do faturamento da instituição e pode chegar a 30%. A lei foi promulgada pelo presidente da Assembleia, Eric Musso. As escolas podem entrar em acordo coletivo se comprovarem por meio de planilhas que não podem oferecer a redução que prevê a lei. Mas, nesse caso, é preciso a aprovação da Justiça. Bom, entrou em vigor nesta segunda-feira uma nova matriz de risco. Mais 5 cidades agora têm classificação de risco alto para a Covid-19. E o governo anunciou novas medidas para tentar aumentar o isolamento social. Nesta segunda-feira, mesmo em meio à pandemia, muita gente começou o dia caminhando, correndo no calçadão e também nas areias da praia. Foi mais uma manhã movimentada na orla de Camburi, em Vitória. A cena também foi repetida no fim de semana. Neste domingo, um protesto lembrou as mais de 1.300 mortes pela Covid-19 no Espírito Santo. Mas mesmo diante desses números, muita gente lotou a praia de Manguinhos, na Serra. As imagens revelam o que os dados do painel Covid-19 mostram. No sábado, apenas 48,28% dos capixabas ficaram em casa, o pior índice para o dia desde o início das medidas de distanciamento social. Nós não modificamos a decisão do funcionamento do comércio nesse período. Nós não modificamos a decisão sobre o funcionamento de eventos e shows, de cultos no mesmo período. As decisões de governo não se alteraram no último período. No entanto, a decisão das pessoas, das famílias, da sociedade tem reduzido o padrão de isolamento que estava consolidado no estado. Ao reduzir o isolamento, pessoas que antes não estavam expostas, não estavam circulando, passaram a circular nas ruas, passaram a circular inclusive em bares, que nós estamos acompanhando os municípios nas fiscalizações, em eventos indevidos sendo realizados. E essa indisciplina social, num momento ainda de grave crise do coronavírus, poderá romper a tendência de estabilização da pandemia na Grande Vitória, poderá levar a um aumento de demanda nos serviços de saúde de outras situações, como, por exemplo, infartos, violências, causas externas, acidentes de trânsito, pela redução do isolamento social. Para tentar diminuir as aglomerações, a Secretaria de Estado da Saúde publicou uma portaria proibindo o consumo de bebidas alcoólicas em lojas de conveniência e também distribuidoras. A partir do próximo fim de semana, as portas das lojas de conveniência e também das distribuidoras de bebidas devem ficar assim, fechadas. O funcionamento só é permitido de segunda a sexta, das 10 da manhã às 4 da tarde. Também está proibido o consumo de bebidas aqui no local. A determinação vale pelo menos até o próximo dia 30, quando o governo do estado vai publicar um novo decreto prorrogando ou não essa proibição. No novo mapa de risco divulgado no fim de semana, entram para a lista de risco alto as cidades de Aracruz, Guaçuí, Rio Novo do Sul, São Gabriel da Palha e Vila Valério. E saem Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Bom Jesus do Norte e Bitirama. No total, são 40 cidades com risco moderado de contaminação e 38 municípios com risco alto de contágio para o novo coronavírus. As medidas são válidas por 14 dias. A seguir aqui no link, mulheres vítimas de violência podem pedir socorro nas farmácias do estado. E ainda seguindo a tendência de aumento de casos no interior, Colatina atinge a marca de 1.000 contaminados por Covid-19. O link Espírito Santo volta já.
Uma campanha do Conselho Nacional de Justiça quer incentivar as mulheres a denunciar a violência doméstica. As vítimas agora podem pedir socorro nas farmácias aqui do estado. É a campanha Sinal Vermelho. Um gesto simples e que pode salvar vidas. Promovida pela Associação dos Magistrados Brasileiros e pelo Conselho Nacional de Justiça, a campanha Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica conta com o apoio de diversas redes de farmácias pelo país. Aqui no estado, os atendentes dos estabelecimentos já foram orientados a ajudar mulheres vítimas da violência. A baixa estima é tão grande que elas ficam imobilizadas até de falarem. Elas fazem isso, eles já entendem. Essa mulher é uma vítima de violência doméstica. Imediatamente, a farmácia, todos que estão aqui trabalhando já sabem o que tem que fazer. Se ela estiver acompanhada do agressor, discretamente ela faz isso, discretamente os atendentes nós temos uma promoção aqui, se você quiser participar, só precisa do seu telefone, seu número, seu endereço, também rapidinho, e ali já liga para o 190. O 190, por sua vez, já está sabendo da campanha, já toma as providências cabíveis, e se ela vier desacompanhada, será da mesma forma. Esse sinal é a chave para a mulher ser socorrida. De acordo com o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos, ao menos 16 redes de farmácias estão envolvidas na campanha. É uma coisa que está afligindo a sociedade em geral, né? Então nós ficamos sensibilizados e através do sindicato nós resolvemos também apoiar essa causa. No Espírito Santo, de acordo com a Secretaria de Segurança, somente neste ano foram mais de 6.000 boletins de ocorrência relacionados à agressão de mulheres e mais de 3.000 medidas protetivas de urgência. Mas, de acordo com a juíza, os números poderiam ser ainda maiores. No momento pandêmico, a mulher está confinada, isolada, às vezes sem recurso financeiro. Por isso que nós criamos também no tribunal um projeto, a mulher superando o medo, para que ela pudesse buscar uma superação desse medo. Eu não tenho condição financeira de criar meus filhos. Eu emocionalmente fico vinculada a esse agressor. É uma coisa que nos traz muita preocupação. Então nós temos feito políticas públicas para combater essa terrível mazela que é a violência doméstica contra a mulher. De janeiro a maio deste ano, o Espírito Santo registrou 9 feminicídios. No ano passado, no mesmo período, foram 13. O número menor não quer dizer menos violência. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, esse tipo de crime contra mulheres cresceu 22% no Brasil, enquanto o número de boletins de ocorrência teve queda nos registros. O que significa que, por estarem mais próximas de seus agressores, as mulheres têm encontrado mais dificuldades para denunciá-los. Por isso, a campanha Sinal Vermelho é tão importante. A justiça não para, nós não estamos parados. Vocês têm alguém para socorrer. Vocês têm agora esta política pública que considero vanguardista, por quê? Porque ela está à vontade, está livre para toda e qualquer mulher. Não precisa a sua vítima denunciar. A sociedade, nós clamamos a sociedade a nos ajudar. Basta ligar para o 180, 190. Olha, estou ouvindo grito e alguma mulher está sofrendo violência. Denuncie, denuncie. Essa é a palavra-chave, denuncie. Em Colatina, no noroeste do estado, a cidade atingiu a marca de 1.000 casos confirmados da Covid-19. O município tem um dos piores índices de isolamento social do estado. Quem tem os detalhes pra gente é o Altemar Collen. Boa noite para você, Altemar. Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, hein? Uma marca que a gente não queria bater, mas infelizmente o que era previsto se confirmou. Como reflexo de um dos piores índices de isolamento social, Colatina tem apresentado um crescimento assustador de casos da Covid-19. E no último fim de semana, o município passou dos 1.000 casos confirmados da doença.
A triste marca foi ultrapassada no último sábado. Desde o início da pandemia do coronavírus, o município de Colatina tem ocupado o topo no ranking negativo quando o assunto é isolamento social. Um dos menores índices do estado. Isso vem refletindo na velocidade assustadora no aumento de casos da Covid-19. A taxa de letalidade em Colatina hoje é de cerca de 2%. E a grande preocupação das autoridades é com o número de leitos nos hospitais, que em breve pode faltar para os pacientes caso esse crescimento descontrolado não seja freado. Mas conforme um vídeo gravado no fim de semana pela secretária municipal de saúde, a população precisa se conscientizar e fazer a sua parte. Infelizmente atingimos a marca dos mais de 1.000 casos positivos do novo coronavírus. Foi divulgado um novo mapa de risco para todo o estado do Espírito Santo e Colatina. Nós permanecemos em risco alto. É muito importante que nós aproveitemos o momento, que nós tenhamos consciência da nossa contribuição que é preciso dar para que a saúde de todos corra menos risco possível, para que a gente consiga vencer essa pandemia. Nós não venceremos essa pandemia na busca do leito, mas sim evitando com que as pessoas cheguem a precisar desse leito. A única coisa comprovada que todos nós podemos fazer para que a gente consiga combater isso de fato é manter os pedidos de isolamento social e de distanciamento social. Nós sabemos que os decretos sozinhos não vão salvar ninguém. Nós continuamos vendo nossas ruas cheias, mesmo com a mudança de funcionamento do comércio. Essa crise ela não é só da saúde, ela é da economia, ela está atingindo todos os municípios do país e nós precisamos fazer a nossa parte para que isso passe e que isso passe de forma mais rápida e mais amena possível. É realmente uma situação séria, mas que a gente continua observando que muita gente aqui do município não está levando a sério. No último fim de semana, o que se viu aí, principalmente em diversos bairros, foi muita gente aglomerada, principalmente perto de estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas, e também no último sábado, quando o comércio nem aberto estava em Colatina, o que se viu no centro da cidade, na área comercial, foi muita gente também circulando. Todas as medidas devem ser tomadas e cada um deve fazer a sua parte. Bom, e o fim de semana também foi marcado por acidentes de trânsito aqui em Colatina e com condutores que ingeriram bebida alcoólica antes de dirigir. Em um desses acidentes, 2 postes chegaram a ser derrubados numa colisão. Na noite de sábado foi registrado um acidente por volta das 23 horas, uma colisão de veículos na rua de Walter Ribeiro Soares, próximo à Catedral, no centro de Colatina. Um veículo Fiat Palio que estava estacionado na via foi atingido por um saveiro. Segundo a PM, o condutor do carro apresentava sintomas de embriaguez e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil. Ele não portava documentos. Já na madrugada de domingo, outro acidente, desta vez com proporções maiores. Também no perímetro urbano de Colatina, um automóvel derrubou 2 postes. A ocorrência foi registrada por volta das 3 horas da madrugada na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Maria Ismênia. O veículo envolvido nesse fato era um Nissan Sentra, que ao colidir em um poste, acabou parando na pista contrária. Com a força da batida, acabou derrubando 2 postes e interrompendo o fornecimento de energia elétrica, telefonia e internet para vários bairros nas proximidades. Segundo a Polícia Militar, no carro haviam 9 ocupantes, sendo motorista e 8 passageiros, número maior que o permitido pelo Código de Trânsito. Uma das vítimas informou à PM que eles estavam saindo de um bar e que haviam ingerido bebida alcoólica. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros às vítimas e as conduziu a um hospital. Após o motorista receber atendimento médico, ele foi encaminhado à Delegacia Regional de Polícia Civil de Colatina para esclarecimentos. Durante todo o dia de domingo, empresas que fornecem energia elétrica, telefonia e internet trabalhavam na tentativa de restabelecer os serviços interrompidos devido à colisão. Foram várias infrações registradas nesses acidentes, principalmente a pior delas, a ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir. Além de colocar a vida de muitas pessoas em risco, felizmente não houve vítimas fatais, causou muito transtorno para muita gente, principalmente para a
população daquele bairro e das proximidades onde os postes foram derrubados. Essa população ficou sem energia elétrica, sem serviço de telefone e também sem internet por muito tempo, e os funcionários das empresas responsáveis pela prestação desse serviço tiveram que trabalhar praticamente todo domingo com o trânsito interrompido para tentar restabelecer esse serviço. Bom, essas são as informações hoje aqui de Colatina. Voltamos agora à Vitória, no estúdio com vocês. Obrigado, Altemar. Bom, e agora é hora de falar do nosso canal de interatividade aqui no Link. A gente lembra que você pode participar comentando sobre qualquer assunto do jornal de hoje. E nós também queremos saber como está chegando o sinal da Record News aí na sua cidade. E também o sinal dos nossos multicanais 8.2, 8.3 e 8.4, que transmitem as videoaulas da rede estadual. Mande pra gente uma sua mensagem dizendo como está o sinal pelo nosso WhatsApp, o DDD 27 e o número 999276943. Repetindo, anote aí, 27 999276943. Vale lembrar também que para assistir aos multicanais, basta fazer a atualização automática dos canais da sua TV. Além da TV aberta no canal 8.1, a Record News e os multicanais também estão disponíveis por streaming no computador e no celular, no nosso portal sinoticias.com.br. Bom, e com o crescimento do número de casos confirmados da Covid-19 em Linhares, o município publicou um novo decreto restringindo ainda mais o funcionamento do comércio. Quem tem os detalhes para a gente é o Cláudio Alves. Boa noite para você, Cláudio. Olá, Fabiano, boa noite, Adriana, boa noite a você que nos acompanha sempre aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, esse decreto começou a valer hoje, nesta segunda-feira, e a partir de agora as lojas só abrirão de terça a sexta, das 10 da manhã às 4 da tarde. O comércio de Linhares teve o seu horário de funcionamento alterado mais uma vez. A medida é mais restritiva e já impactou estabelecimentos comerciais e galerias nesta segunda-feira. Esse novo decreto ele estabelece que aqueles segmentos que estavam funcionando conforme uma regra de alternância entre dias pares e dias ímpares, todos esses segmentos funcionarão simultaneamente, de terça a sexta-feira, de 10 às 16 horas. Então nós não teremos mais aquela regra de alternância entre dias pares e dias ímpares, que foi estabelecido anteriormente por questão de horário, Antes nós tínhamos segmentos funcionando de manhã, outros à tarde, depois mudou para dias pares e dias ímpares. Agora isso não existe mais. A partir de agora, os segmentos não serão mais divididos em blocos e só funcionarão regularmente os serviços essenciais. Nas segundas-feiras só pode abrir os segmentos considerados de uso essencial, supermercados, farmácias, drogarias, açougues, padarias. Existe um bloco definido no decreto municipal, bloco 1, que consta lá a relação dos segmentos que podem funcionar às segundas-feiras. O novo decreto não se aplica à modalidade delivery fora do horário estabelecido e ainda proíbe a retirada de produtos pelos clientes no estabelecimento. Restaurantes e lanchonetes seguem proibidos de abrir aos finais de semana, sendo permitido somente o serviço de entrega. De acordo com o secretário de administração, o decreto tem prazo indeterminado. Mas o prefeito já adiantou que para a próxima segunda-feira esse bloco sofrerá algumas alterações, no sentido de restringir o funcionamento de alguns segmentos também nas segundas-feiras. O prefeito já adiantou, por exemplo, a questão dos supermercados. Na segunda-feira da próxima semana, os supermercados não poderão funcionar. A medida foi tomada em decorrência da expansão da Covid-19 no município. E se a cidade não se precaver, pode ser que nas próximas semanas sejam adotadas mais restrições. Então, as medidas são tomadas observando uma série de fatores, E a questão do isolamento social é um desses fatores, Aliado aí a outras situações, como questão de comprometimento da rede hospitalar, enfim, são uma série de fatores que são levados em consideração para estabelecer esses critérios.
A presidente da CDL também comentou sobre o assunto. E com certeza foi o melhor horário para o comércio. Estava muito confuso o último decreto anterior a este. Porque 2 dias abre, 2 na outra semana, 3 e confuso porque ninguém sabia o que era par, o que era ímpar. Mas graças a Deus, este está bem melhor. Nós da CDL gostaríamos de agradecer imensamente ao prefeito, ao sindicato, a todas as entidades, né? Que estão junto conosco nessa batalha. Bom, a gente vai continuar acompanhando esse assunto, né? Vamos agora atualizar as informações sobre a Covid-19 aqui no município de Linhares com a repórter Cris Martinelli. Neste final de semana, Linhares registrou o 23º óbito por Covid-19. Os 2 últimos casos são de 2 idosas, uma de 68 e outra de 84 anos. A primeira paciente era moradora do bairro Araçá e estava internada na UTI de um hospital particular de Linhares. A outra idosa morava no bairro Linhares 5 e estava internada no HGL. As duas possuíam comorbidades e evoluíram a óbito entre a madrugada de sábado e a manhã de domingo. No bairro Nova Esperança, 3 pessoas foram baleadas na noite deste domingo. As vítimas estavam na varanda de uma residência localizada na rua São Benedito, em que eles estavam conversando com 2 irmãs. Segundo informações, o acusado, que é ex-companheiro de uma das mulheres, chegou ao local em um veículo Gol de cor branca e iniciou uma pequena discussão com sua ex-companheira. Em seguida, ele saiu e retornou cerca de 20 minutos depois ao local e efetuou vários disparos em direção ao grupo de pessoas. 2 das vítimas são irmãos, um de 27 anos, que foi atingido no lado direito do peito e no braço esquerdo, e outro irmão, de 24 anos, que foi alvejado de raspão na cabeça, e outro homem de 32 anos, que foi atingido nas costas. O acusado, logo após fazer os disparos, fugiu e não foi localizado. Em ação realizada neste final de semana em Sooretama, a Polícia Militar fez a apreensão de 2 armas de fogo, 107 pedras de crack e 89 buchas de maconha. Os materiais foram apreendidos em Areal, localidade conhecida pelo intenso tráfico de drogas. Durante a ação, houve tentativa de fuga, mas a polícia conseguiu prender 3 pessoas. Uma adolescente de 17 anos e 2 rapazes, um de 27 e o outro de 23 anos, foram encaminhados para a delegacia. Um homem identificado como Cristiano Brito foi morto a tiros no distrito de Bebedouro, no interior de Linhares. O crime foi registrado no loteamento Nossa Senhora da Penha. Cristiano ainda tentou correr dos atiradores, mas já caiu sem vida no quintal de uma residência do loteamento. Apesar de buscas, nenhum suspeito do crime foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil de Linhares. Foi preso pela Polícia Civil nesta sexta-feira Luan do Rosário Teixeira, de 30 anos. Ele é o principal suspeito de ter matado José Bernardo dos Santos, de 31 anos, mais conhecido como Baiano, no último domingo no bairro Nova Esperança. De acordo com informações da Polícia Civil, houve uma troca de tiros entre a vítima e o suspeito. Luan foi atingido no abdômen e na perna e foi preso quando recebeu alta nesta sexta-feira em um hospital de Linhares. O delegado confirmou que Luan tem histórico de homicídios em Linhares, Colatina e Pancas. Já Baiano tinha passagens pela polícia por tentativa de homicídio, tráfico e furto. Se condenado, Luan poderá pegar de 12 a 30 anos de prisão. Bom, a gente vai ficando por aqui. Eu volto com vocês em Vitória. Fabiano, Adriana, até amanhã. Até amanhã, Cláudio. A seguir aqui no link, homem acusado de matar a menina Tainá é assassinado em uma penitenciária de Vila Velha. E ainda no sul do estado, adolescentes são flagrados pulando na frente de caminhões para postar vídeos nas redes sociais. O link volta já. Foi assassinado no presídio de Vila Velha o homem acusado de matar a menina Tainá Andressa de Jesus em 2017. Ademir Ferreira cumpria pena por estupro de uma outra criança de 11 anos. Ademir foi morto por um colega de cela que confessou o crime e disse que era assediado por ele. A Sejus disse que abriu uma investigação para apurar o crime.
Ademir Ferreira estava preso há quase 3 anos depois de ser condenado a 34 anos de prisão pelo estupro de uma menina de 11 anos. Pela morte brutal de Tainá, não chegou a ir a julgamento. A justiça já havia decidido pelo júri popular, mas a data não chegou a ser marcada. Tainá desapareceu no dia 17 de outubro de 2017. Imagens de um circuito de segurança mostraram a menina entrando no carro do suspeito. Na versão de Ademir, ele ofereceu R$50 para a criança em troca de sexo. Eles foram para as margens de uma lagoa e lá Tainá saiu correndo, caiu na água e acabou se afogando. Mas os exames no DML derrubaram essa versão. A ossada de Tainá foi encontrada e os peritos concluíram que a menina foi estuprada e ainda teve o corpo queimado. Um crime brutal que chocou todos nós, né, Adriana? Bom, no sul do estado, adolescentes foram flagrados pela PRF pulando na frente de caminhões na BR-101. Eles queriam forçar os caminhoneiros a realizar manobras arriscadas para depois postar os vídeos nas redes sociais. Quem tem os detalhes para a gente é o Samuel de Fraga. Boa noite para você, Samuel. Oi, Fabiano. Oi, Adriana. Boa noite para vocês e para todos. Olha, é isso mesmo, uma brincadeira perigosa. O flagrante aconteceu no quilômetro 415, na região de Safra. O pai de um dos envolvidos na brincadeira perigosa estava no local, com o carro oficial da Prefeitura Municipal de Cachoeiro. Os adolescentes gravavam cenas onde faziam com que caminhões realizassem a quebra de asa, uma manobra que consiste em balançar a carroceria de um lado para o outro, tirando as rodas da pista. As cenas arriscadas eram registradas pelos adolescentes, que depois postariam os vídeos nas redes sociais. A Polícia Rodoviária Federal chegou até o grupo após motoristas denunciarem a brincadeira perigosa. E após conversar com os envolvidos, percebemos que havia ali 3 adolescentes, 2 de 15 anos e 1 de 16, bem como um adulto de 22 que fazia filmagens dessa movimentação do outro lado da pista. Próximo ao local, a Polícia Rodoviária Federal encontrou um carro oficial da Prefeitura Municipal de Cachoeiro. O condutor foi identificado como o pai do rapaz de 22 anos que estava fazendo o registro das imagens. Com ele no carro estavam mais 2 crianças, uma de 8 e a outra de 10 anos. Eles disseram que tinha esse hábito de procurar alguns locais de trechos de rodovia federal, rodovia estadual, ou até mesmo dentro das cidades, para provocar as chamadas quebradinhas, que são esses movimentos bruscos que são feitos por caminhões. É uma prática muito perigosa. Na verdade, trata-se de um crime. Houve ali o cometimento de crime previsto no Código Penal, que é expor a vida de outrem a perigo, com previsão de pena de detenção de até 1 ano. Ao averiguar os aparelhos celulares, a polícia constatou diversos outros vídeos anteriores já postados em redes sociais de um dos envolvidos. Constatamos o que nos chocou bastante, diversos vídeos desta data e de datas pretéritas, com manobras arriscadas, desvios bruscos de caminhões jogando para contramão, caminhões carregados, fazendo com que outros caminhões tivessem que deslocar para o acostamento, e até mesmo crianças sobre a pista de rolamento. Um dos vídeos, a própria filha do condutor do veículo oficial, de 10 anos, fazia gravações com o celular do pai, e ela estava num determinado momento sobre a pista de rolamento, tendo que sair correndo para não ser atropelada. Todos foram levados para o posto da Polícia Rodoviária Federal, depois encaminhados para a Delegacia de Cachoeiro, onde os adultos poderão responder pelo crime de perigo, previsto no Código Penal, e também crime de corrupção de menores, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Uma prática muito perigosa. Na verdade, trata-se de um crime. Houve ali o cometimento de crime previsto no Código Penal, que é expor a vida de outrem a perigo, com previsão de pena de detenção de até 1 ano. Quem praticou esses crimes foram os adultos, Praticaram esses crimes contra os menores e contra os demais ocupantes dos veículos que passavam pelo local. Os adolescentes também praticaram as infrações penais correspondentes a esse crime e certamente vão responder por isso.
Concomitantemente, há previsão legal no Estatuto da Criança e do Adolescente que responderão os adultos pela corrupção de menores, com pena prevista de reclusão de até 4 anos, por fazerem esses menores praticarem esses crimes. A Prefeitura de Cachoeira informou através de nota que o servidor é efetivo como mecânico na Secretaria de Transportes e estava de plantão e usou o veículo indevidamente. Informou também que o servidor vai responder processo administrativo por uso indevido do veículo. Lembrando, gente, que os motoristas que realizam a quebra de asa podem responder pelo crime de direção perigosa e é uma infração gravíssima, sujeita a multa de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir e apreensão do veículo. Bom, no final de semana no bairro União, um casal ficou ferido ao ser atingido por um carro desgovernado na manhã deste domingo. A dinâmica do acidente não foi informada e aconteceu na rua Tércio Volpato. Segundo populares, o carro desceu a rua desgovernado, atingiu o casal e acabou capotando. O motorista e o casal foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o hospital com ferimentos leves. Já em Marataízes, a polícia e equipes de salva-vidas retiraram do mar redes de pesca com tartarugas que estavam presas. A ação aconteceu na Praia da Barra no final de semana. O proprietário das redes fugiu do local e não foi localizado pela polícia. As tartarugas, depois de libertadas, foram devolvidas ao mar. Bem, Adriana, Fabiana, esses foram os destaques aqui do sul do estado. Volto amanhã com mais notícias aqui da nossa região. Uma boa noite para vocês e a gente se encontra amanhã. Até amanhã, Samuel. Bom, São Mateus fechou o final de semana com mais de 470 casos confirmados de Covid-19. Quem tem as informações pra gente é a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. Boa noite a todos. É isso mesmo. São Mateus fechou o final de semana com novos casos. Um total de 471 confirmações e mais de 800 casos suspeitos. Os dados do final de semana foram divulgados na noite deste domingo pela Vigilância Epidemiológica. Somente ontem foram 8 casos positivos de coronavírus, com mais de 2.260 notificações. Alguns bairros têm registrado aumento nos números de casos nos últimos dias. O bairro Sernambi acumula 38 e Boa Vista 27, ficando atrás apenas do balneário de Guriri, que neste domingo fechou com 114 confirmações. Somente neste mês foram registrados 228 casos de Covid-19 e 10 óbitos. São Mateus é o 5º município do ranking que possui mais pacientes infectados fora da região metropolitana. E junho está sendo um período de muita apreensão para os moradores e autoridades da região, devido ao crescente número de casos positivos que quase dobraram desde o início do mês. No início de junho, o município tinha 235 casos confirmados e 3 óbitos. Com os dados desse final de semana, já são 471 casos confirmados e 13 óbitos. Ainda falando de pandemia, isolamento social, distanciamento, ações de saúde pública, medidas econômicas, desemprego. O grande número de mortes está trazendo impactos históricos e sociais provocados pela pandemia da Covid-19. Para encarar tudo isso, é preciso estar com a saúde da mente em dia. As preocupações do dia a dia, somadas à pandemia da Covid-19, têm mexido com a estrutura emocional de cada pessoa. Para o psicólogo Hélio Júnior, são fatores que podem comprometer a saúde mental, inclusive desencadeando outras doenças. Por que a pandemia afeta tanto nosso bem-estar? Primeiro, porque muda com o nosso cotidiano, mexe conosco, faz com que a gente tenha que reorganizar a vida, ter que se reinventar. Gasta muita energia psicológica e física. Isso desgasta o ser humano, isso traz também atrito para a família, entre os seus próximos, entre as pessoas, entre seus entes queridos. Então, dessa forma, a pandemia aumenta o sofrimento desse indivíduo ou desenvolve um sofrimento naquele que anteriormente não tinha. É interessante que a gente ocupe o nosso tempo com aquilo que a gente vê como propósito, isto é,
ocupar na nossa agenda, no nosso cotidiano, com tarefas que fazem sentido para nós, que tenham algum sentido psicológico, que nos satisfaça, que nos dê prazer e que principalmente nos traga segurança. E um outro grande problema que tem afetado a população é o desemprego. Com o comércio comprometido e pequenos empreendimentos que foram interrompidos durante a pandemia, manter a saúde e o equilíbrio mental é um desafio. Nós, profissionais da saúde mental, sugerimos que eles se organizem. É interessante que essa família sente e veja as prioridades nesse momento. Afinal de contas, lá atrás, em dezembro e janeiro, os planos eram outros. Esses planos não cabem mais durante um período de pandemia. Como eu disse anteriormente, essas pessoas, esses indivíduos têm que se reorganizar, se reinventar. Portanto, as prioridades têm que mudar. E aí eles têm que prezar primeiramente pela saúde mental. E aí, como temos o desemprego, como temos, por exemplo, mais tempo ocioso, ocupar com algo que faça sentido, estreitar e aperfeiçoar os laços familiares, encontrar razão nas coisas. E, primeiramente, é interessante que as pessoas tenham noção de que elas têm estratégias anteriores para tocar a vida. Elas não podem esquecer essas estratégias. O que eu fazia antes que me dava prazer e que me dava segurança. Mantenha-se fazendo isso. E agora que você vai manter aquilo que já dá certo, você vai encontrar alternativas para elevar a qualidade de vida que foi comprometida pela pandemia. É interessante a gente pensar que a depressão tem sintomas físicos e sintomas psicológicos, e eles são muito próximos. Os sintomas psicológicos, por exemplo, são pensamentos pessimistas, pensamentos de baixa autoestima, pensamentos onde o indivíduo está desacreditado, e aí ele não encontra forças, ele não encontra energia para responder ao que acontece ao seu redor. Daí a gente vê esse baixo índice de energia. Importante a gente lembrar também que pessoas depressivas, independente se é leve, moderado ou grave, têm baixos índices de serotonina e dopamina no seu organismo. Daí vem a baixa sensação de prazer, a baixa sensação de felicidade, e isso tudo compromete o bem-estar e a qualidade de vida. O psicólogo faz um alerta em relação ao número de suicídios que, segundo a Organização Mundial de Saúde, pode aumentar neste período. As últimas pesquisas da Organização Mundial da Saúde apontaram que cerca de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano. Com a pandemia e no pós-pandemia, tem-se uma previsão de que chegarão a ser 1.500.000 pessoas. O prognóstico é grave, por isso temos que ter compaixão, temos que ter altruísmo e empatia para que a gente possa juntos enfrentarmos esse período difícil para elevar a qualidade de vida e de bem-estar. A união proporciona isso, proporciona essa sensação de segurança. Dessa forma podemos combater e trazer para as pessoas uma nova esperança, evitando assim com que esse prognóstico da OMS não se realize. É preciso dobrar a atenção para os sinais. O quanto antes for detectado a depressão, melhor para o paciente que receberá o acompanhamento. E por hoje é só, Fabiano e Adriano, eu volto com vocês aí no estúdio. Uma boa noite a todos, uma boa semana e até amanhã. Boa noite, obrigado, Nariane. E o Link Espírito Santo desta segunda-feira vai ficando por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se, que hoje estreia uma nova temporada. E logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Você já sabe que para ficar muito bem informado a qualquer hora, é só acessar o cienoticias.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite. Record News, informação para você crescer.